Olá, meu nome é Marcos. O que vou narrar agora é uma história real, que aconteceu com meu pai. Somente soube disso, uma década depois do falecimento do mesmo. Meu pai veio de origem pobre. Passou muita fome durante a infância e juventude. Através de muito esforço, persistência e trabalho duro, aos poucos foi vencendo na vida. Conseguiu abrir uma pequena empresa de fabricação de baterias automotivas da linha pesada, que é uma linha especializada em caminhões. Prosperava, conseguia dar à família todo o conforto que lhe havia sido negado em sua infância e juventude. Contudo, ao início dos anos 90, o desastroso Plano Collor pôs fim a toda a sua economia, haja vista que todo excedente mensal, meu pai colocava na poupança, e com isto, nada mais do que 10 anos de economia simplesmente viraram pó da noite para o dia. Coisas que só acontecem no Brasil. Muitas famílias perderam muito dinheiro, o índice de suicídios quadruplicou. Quem tinha recursos saia do Brasil para viver nos Estados Unidos. Era um caos econômico. Nesse período, meu pai teve de vender imóveis, carros e o que possuía, para honrar compromissos com funcionários e fornecedores. Meu pai adoeceu. A bem da verdade, ele já tinha problemas de saúde. Mas a nova realidade afetou não só sua saúde física, mas também sua saúde mental e espiritual. No desespero, meu pai, que era católico, passou a frequentar, de igreja evangélica até terreiro de candomblé. Era uma vã esperança de poder recuperar a fé e o dinheiro. Meu pai não aguentava o peso de voltar ao mesmo patamar de pobreza que havia passado em sua tenra idade. Se sentia humilhado e fracassado. Eu, embora ainda criança, percebia invariavelmente meu pai sempre cabisbaixo. Não passamos fome, mas chegamos a ter de abrir mão do que antes era diário, tal como carne e refrigerante em todas as refeições, o que se tornou cada vez mais escasso em nossa mesa. Sabem como são crianças, não é? Criança não entende muito, às vezes chora, às vezes reclamam e isso torna ainda mais difícil para o psicológico do adulto. Uma vez me lembro do meu pai não ir dormir no horário habitual e na manhã seguinte, quando acordei para ir para a escola, eu mesmo ver ainda na cozinha, da mesma forma e vestido com a mesma roupa do dia anterior. Percebi que minha mãe estava conversando com ele e que dava para ver os olhos dele com lágrimas saindo do canto dos olhos. Perguntei o que era, minha mãe se adiantou, disse não ser nada e já foi me dizendo para ir logo pegar o ônibus antes que o perdesse para ir para a escola, já que até o último carro que tínhamos, tivemos de vendê-lo. O tempo passou. Um ano depois do ocorrido, meu pai teve um derrame e veio a falecer. Se as coisas já estavam difíceis com ele, sem ele então ficaram piores. Contudo, com o tempo acabamos por nos reerguermos gradativamente. Minha mãe, que antes tinha tido até empregada, hoje fazia faxinas, lavava roupa para fora, depois passou a vender quitandas e salgados, e cada vez as coisas foram melhorando. Já não nos faltavam as coisas, eu já tinha lá meus 16 anos e já havia conseguido um trabalho em uma livraria, o que ajudava ainda mais nas despesas de casa. Minha mãe a essas alturas havia feito cursos ligados à área da beleza e com muito esforço e dedicação já possuía seu próprio salão. Tudo corria bem. Uma vez, eu estava em casa, havia chegado nervoso da rua. Eu tinha uma moto Honda azul, modelo 82, velhinha, sendo ela meu veículo de transporte que comprei parcelada em 12 vezes. O problema é que a moto estava com um problema nas correntes que por mais que eu levasse no mecânico, volta e meia a corrente afrouxava de novo. Este era um dia em que a corrente havia afrouxado.
Minha mãe já havia me dito para trocar de moto. Mas devido a nossa vida ter se tornado sempre uma vida muito dura, todo o excedente que ganhava eu deixava literalmente guardado em um envelope embaixo do meu colchão. A única conta que eu tinha em banco era a corrente e nunca deixava nada lá. O que havia falido meu pai me tinha servido de lição, e eu não desejava dispor das economias para comprar uma moto. Nisso respondi brincado para minha mãe, que só se eu fizesse um pacto com o diabo para conseguir uma moto nova. Nisso minha mãe olhou bem para mim e me disse com tom agressivo: jamais fale isso nem de brincadeira. Ou você compra uma moto nova ou fica calado sem reclamar. Me assustei com o jeito de minha mãe falar. Ficou um silêncio na cozinha. Resolvi ir para o meu quarto. Almocei e voltei a trabalhar. A noite transcorreu normal como se nada houvesse acontecido. Passaram-se meses, mudei de emprego, um em que ganhava 3 vezes mais. Troquei de moto, continuava com minhas economias embaixo do colchão. Mas via que o dinheiro estagnava. Eu precisava fazer o dinheiro crescer sem ter que confiar em bancos, o que, convenhamos, era praticamente impossível. Eu tinha um amigo de escola, Fernando, cujo pai era fazendeiro. Lidava com gado de corte. Sempre que era possível, ele me convidava para passar um fim de semana na propriedade. Eu sempre gostei muito de roça, mata e fazenda. Era sempre muito bom. Um dia, conversando com meu amigo, eu disse a ele que se eu tivesse como, eu também criaria gado. Ele me dizia que era uma boa aplicação, mas que precisaria de um capital, ao menos para iniciar e comprar um bezerro, de determinada quantia. De imediato lhe respondi que se fosse isso, então eu já conseguia comprar 10 bezerros. Fernando cresceu os olhos e disse que se fosse verdade, seríamos sócios, a parte dele o pai iria dar. E assim foi. Um mês depois, já havíamos comprado 20 bezerros. 6 meses depois, após engordá-los, revendemos. Tivemos 20% de lucro. Com o dinheiro, desta vez compramos bezerros de raças melhores e assim fomos seguindo. Um ano depois, já contávamos com 50 bezerros Nelore, e sempre fazíamos a mesma operação, comprávamos eles magros, engordávamos eles e vendíamos. Me via como um empreendedor, já fazia planos de em menos de 5 anos, largar meu emprego de carteira assinada e só me dedicar ao manejo de cria e recria de gado. Contudo, como tudo que é bom dura pouco, coisas começaram a acontecer. Uma noite, Fernando me ligou, dizendo que 4 animais haviam sido chacinados por um raio. Fiquei muito decepcionado. Cada animal valia muito dinheiro, ou seja, teríamos de contar com um excelente negócio para seguir na mesma linha de lucro. Como as vendas só se dariam daqui uns 3 meses, teríamos tempo para traçar novas estratégias de negócios. 15 dias depois, Fernando me ligou novamente. 2 animais haviam sido picados por cobra. Fernando estava muito preocupado e senti que ele estava receoso comigo no sentido de que eu pudesse achar que ele estava mentindo, mas o conhecia há anos e sabia que o que havia ocorrido era apenas falta de sorte. Mas o cenário agora já mudava de figura. Para recuperarmos o capital investido, ou seja, nem sequer teríamos mais lucro, nada mais poderia ocorrer. Passado um mês, resolvi passar mais um fim de semana na fazenda. Era noite, estávamos bebendo uma cerveja quando de repente escutamos barulho de gado berrando. Pegamos a picape e fomos ver o que acontecia. Ao chegarmos no pasto, vimos estarrecidos uma cerca arrebentada e um caminhão boiadeiro e mais 7 pessoas armadas roubando nosso gado.
Eles, ao nos verem, começaram a atirar, fecharam a carroceria e saíram fugido. Chamar a polícia não era opção. Até chegarem lá, já seria tarde. Dias depois, conversando com vizinhos, ficamos sabendo que essa quadrilha havia feito um limpa em outras propriedades. O saldo disto foi que nos haviam sobrado apenas 3 cabeças de gado. Tivemos de abrir mão das mesmas para poder custear as rações e o aluguel do pasto. Já que a esta altura, com o aumento dos animais, tivemos de locar um pasto extra de um dos vizinhos. Enfim, perdemos tudo no fim das contas. Passei uma semana atordoado. Confesso que em meus pensamentos, pude sentir na pele o que meu pai sentiu quando o governo roubou a poupança. Lógico que, comparando o que meu pai perdeu com o que eu perdi, meu prejuízo era nada. Mas o fato é que, assim como meu pai, tudo o que eu havia conquistado havia sido perdido. Nossos familiares tentavam nos consolar, a bem da verdade Fernando nem precisava de consolo, já que desde o começo, o dinheiro dele vinha do pai. Ou seja, foi o pai dele que perdeu, e para o pai, isso era dinheiro de esmola. Já eu, senti o golpe pesado. Era noite, eu estava sem conseguir digerir isso. Pensava em voz alta na sala: isso só pode ser coisa do capeta, e se foi o capeta que me tirou, é ele que vai me devolver. Minha mãe, ao ouvir isso, mais uma vez me repreendeu: você trate de parar de falar bobagens. Se apegue em Deus. Seu pai veio com essa mesma história e depois só piorou as coisas. Se você se acha abandonado pela sorte, não busque o azar falando de coisas que desconhece. Atrevido como sempre fui, indaguei: e a senhora por acaso conhece? Só quero aquilo que me tiraram. E o que eu tiver de fazer para ter de volta, farei. Minha mãe, como toda boa mãe raiz, me pegou pela orelha com uma mão e com a outra me deu um bom e pesado tapa no traseiro. Imaginem uma senhora de 1,5 m pegando na orelha de um homem de 1,80 m, o desconforto de me dobrar para ficar da altura dela foi mais dolorido que a puxada e o tapa. Me pôs no sofá e disse: vou falar uma vez só, e o senhor trate de nunca mais falar essas asneiras. Vou te contar uma história. Você lembra que quando você acordou para ir para a escola, viu seu pai chorando? Eu disse: sim, me lembro. O que isso tem a ver? Ela continuou: tem a ver que seu pai, no desespero de ter perdido quase tudo, por escutar um dos clientes idiotas deles, resolveu passar a noite em claro para falar com o diabo para o diabo fazer ele ficar com dinheiro de novo. Daí eu disse: bom, pelo jeito o diabo não veio, pois só fomos ficando mais pobres. Minha mãe olhou para mim e disse: você está enganado. Como assim eu estava enganado? Minha mãe já emendou: seu pai me acordou às 5:30 da manhã, desesperado e chorando. Me contou tudo. Eu disse: então me fala. Ela então não se fez de rogada: eu havia ido dormir, era 10:30, logo depois de você. Seu pai somente me havia dito que estava sem sono. Na verdade, se ele tivesse me dito que faria aquele absurdo, eu jamais teria permitido. Mas enfim, ele disse que após ter certeza de que nós dois havíamos ido dormir, que por volta da meia-noite, ele foi ao quintal e disse em voz alta que, se realmente o diabo existe, se realmente ele tem algum poder na terra, que ele queria fazer um acordo. Dito isso, ele voltou para dentro de casa, sentou em uma cadeira, abriu uma garrafa de cerveja, encheu seu copo e deixou outro ao lado vazio. Como todos nós sabemos, é de praxe que acordos sempre sejam regados de jantares, almoços ou bebidas, logo seu pai apenas replicou as etiquetas do mundo físico.
E ficou lá aguardando que algo acontecesse. As horas transcorreram, seu pai disse que já não aguentava de sono, e que às vezes pescava e voltava, daí ia bebendo e bebendo, mas nada acontecia. Em determinado momento, olhou para seu relógio de pulso. Nele marcavam 3 horas e 33 minutos. Começou a se questionar: que diabos eu estou fazendo? Deus do céu, por que minha vida tem que ter esses transtornos? O que vai ser da minha família? Eu jurei para mim mesmo que meus filhos jamais passariam pelo que passei. Deus do céu! O jeito é ir dormir. Estou morrendo de sono e amanhã ainda tenho que ir no banco. Se encaminhou para fechar a porta, quando uma ventania aconteceu e no instante entre o abrir e fechar dos olhos, foi surpreendido por um homem de meia idade, que devia ter em torno de quase 2 metros, forte, bem vestido. Vestia um terno marrom, com cintos e sapatos da mesma cor. Seu pai me disse na ocasião que ficou tão paralisado com a visão que não sabia o que fazer. O homem olhou para ele e disse: desculpe o atraso, às vezes eu perco a noção do tempo. Você me chamou e eu vim. Seu pai me disse que recuou para dentro da cozinha, sentou na cadeira, convidou o desconhecido, que imediatamente se sentou. Seu pai ofereceu uma cerveja, ao que o homem agradeceu, mas disse que preferia conhaque. Seu pai disse que infelizmente não tinha. O homem lhe disse que não precisava se incomodar. O homem tirou do bolso de seu paletó um relógio antigo, daqueles que são presos a pequenas correntes, olhou as horas e disse: desculpe-me se lhe apresso, mas sou um homem de negócios, e como o senhor bem sabe, tempo é dinheiro, no que posso lhe ajudar? Seu pai me disse que nessa hora a única coisa que conseguiu dizer foi: quero voltar a ser rico. Custe o que custar, quero recuperar tudo o que perdi. O homem balançou a cabeça afirmativamente, sorriu e disse: meu caro amigo, existem coisas que são o que são, milhares de pessoas tiveram perda, trata-se de algo chamado karma, contudo eu até tenho como lhe ajudar a se reerguer. Só que o preço talvez lhe seja muito alto. Seu pai então lhe perguntou: alto quanto? Minha alma. Ao que o homem sorriu e disse: sua alma pertence a Deus. Salvo que ele mesmo estivesse aqui fazendo negócios comigo, você não pode empenhá-la em nada. E outra, de que me vale uma alma? O que faz você crer que ela me poderia ser útil? E sejamos sinceros, não é preciso muito esforço para se ganhar uma passagem de ir ao inferno nos dias de hoje, certo? O que eu quero em troca é um sacrifício em minha homenagem. Seu pai então perguntou: que tipo de sacrifício? Um bode? Um porco? Uma vaca? O homem não se aguentou e começou a rir. E ria e gargalhava. Disse ao seu pai: por acaso você quer que eu lhe faça ficar rico me oferecendo um churrasco? Ai, 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 vocês encarnados são hilários, por acaso eu tenho cara de fazendeiro? Meu pai ficou calado, enquanto o homem controlava sua epifania. O homem então disse: quero seu filho. Você mesmo vai oferecê-lo em holocausto a mim, assim como Abraão ofereceu Isaque. E tem mais, a sua mulher terá de participar e segurar a criança, e a criança terá de ver que o próprio pai o está matando. Se fizer isso, te tornarei o homem mais rico dessa cidade. Tudo o que perdeu lhe será restituído, lhe será centuplicado. Assim como Deus aumentou as dádivas de Jó, eu aumentarei as suas. Seu pai simplesmente disse: jamais, meu filho, não. Nunca. Bateu a mão na mesa e se levantou. O homem disse de forma bem calma: pense bem, homem,
filho, você pode ter outro, chance igual a essa, não terá jamais. Seu pai se sentou, olhou bem nos olhos daquele homem e disse: te peço desculpas pelo seu tempo perdido, mas não farei negócios contigo. O homem então olhou uma última vez para seu pai, se levantou e antes de ir embora, disse: lhe farei uma cortesia, aproveite a companhia de sua família enquanto pode. Logo você poderá não estar mais aqui. Se virou e foi embora. Seu pai então se sentou, entendeu que não havia nada a fazer e chorou. Daí me acordou bem depois e foi isso. Eu já não sabia onde enfiar minha cara. Uma coisa era certa, o preço a ser pago nesses casos, sempre seria alto demais. Pensei no quanto meu pai sofreu com tudo o que aconteceu e como ficou em sua cabeça com o aviso daquele homem ao fim da conversa. Disse a minha mãe que não se preocupasse mais com isso. O jeito era eu começar de novo, só que dessa vez, tentaria confiar nos bancos. Ao menos nos bancos o meu dinheiro não é picado por cobras, nem atingido por raio ou roubado.